Olá, mais uma vez bem-vindo ao curso de interpretação da Portaria 206, de 16 de maio de 2011. E antes de começar a falar dos requisitos, propriamente dito, a gente vai dar uma revisão aqui, basicamente do sumário da portaria. Então vamos lá ver cada tópico, cada item que tem na Portaria 206, de 16 de maio de 2011. Então, para começar, tem o objetivo da portaria. Então, lá no item 1, diz qual é o objetivo da Portaria 206. Depois, no item 2, nós temos os documentos complementares. Quais são os documentos que deram origem à Portaria 206? Já no item 3, nós temos uma lista de siglas que vão estar dentro da portaria. Também temos uma lista de definições. Isso aqui é muito importante para quem ainda não está dentro do setor e não conhece muitas vezes as definições. Nós temos, por exemplo, aqui no item 4, definições 4.1. O que é uma ampola? O que é o anel de identificação externa de manutenção? O que é uma cabine de pintura? O que é uma cabine de pó para extinção de incêndio? Deixa eu dar um zoom aqui. 4.5, deslocamento, fiscalização, fornecedor, órgão delegado. 4.9, preço público. 4.10, Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade em Metro, RBMLKI. 4.11, requisitos de avaliação da conformidade, RAC. Regulamento Técnico da Qualidade, RTQ. Responsável operacional, selo de identificação da conformidade, sistema informatizado para a declaração da conformidade do fornecedor. 4.16, orquestra. 4.17, termo de compromisso, verificação de acompanhamento inicial, verificação de acompanhamento de manutenção, verificação de acompanhamento de renovação, verificação de acompanhamento extraordinária. 4.23, verificação da conformidade. Como vocês podem ver aqui no item 4, a gente já tem uma visão geral do que vai tratar a portaria 206. Já temos aqui as definições para poder acompanhar os itens dentro da portaria. Cada item desse vai ser definido o que é. Então, para quem trabalha no setor, é muito importante conhecer essas definições, que é a base para poder entender os outros itens da portaria. Nós temos aqui, por exemplo, só para título de exemplificação, 4.18, verificação de acompanhamento. O que é uma verificação de acompanhamento? Aí dentro dessa verificação de acompanhamento, a gente tem uma verificação de acompanhamento inicial. Aqui a gente tem as várias modalidades de auditoria, no caso. Por exemplo, temos uma verificação de acompanhamento, o que é. Depois, o que é uma verificação de acompanhamento inicial? O que é uma auditoria inicial? O que é uma auditoria de manutenção? O que é uma auditoria de renovação? O que é uma auditoria extraordinária? Entendeu? Então aqui já temos essa base para formar os fundamentos para a gente entender os outros requisitos. Depois no item 5, nós temos aqui o mecanismo de avaliação da conformidade. O mecanismo de avaliação da conformidade é o sistema que é usado nas empresas de manutenção de extintor. Sistema do quê? Sistema de auditoria. Existem vários modelos de auditoria. Por exemplo, tem um modelo que é mandado para o laboratório os produtos e depois que o laboratório ensaia, verifica que está dentro do padrão. O laudo que é feito no laboratório é mandado por o Inmetro simplesmente, sem precisar o Inmetro vir fazer auditoria. Isso é um modelo. Então, temos também um modelo em que, além da empresa ter que mandar para laboratório para fazer os ensaios, o auditor vem até a empresa acompanhar o processo. Esse é um outro mecanismo. Então, aqui ele vai dizer qual é o mecanismo de avaliação da conformidade que vai usar na inspeção e manutenção do extintor. Okay? No item 6, etapas do processo de avaliação da conformidade. Então, quais são as etapas da auditoria? Então, aqui a gente abre um leque de como é que funciona as auditorias. A gente tem, então, uma avaliação inicial que segue esse rito aqui. A gente tem a avaliação de manutenção, a auditoria de manutenção, a gente segue esse rito. A avaliação de renovação tem o seu próprio rito. E temos no item 6.4, tratamento dos desvios no processo de avaliação da conformidade. Então, como a gente viu, existe um rito a ser seguido quando a empresa ainda não existe.
você está querendo pela primeira vez obter o certificado Inmetro, então a gente tem que seguir esse rito aqui. E se a empresa já existe, ela faz um contrato de 2 anos, e dentro desses 2 anos ela tem que vir pelo menos uma vez por ano, que a gente chama de avaliação da manutenção ou auditoria de manutenção. Então temos aqui o rito da auditoria de manutenção, que é diferente de quando ela veio a primeira vez. E que é diferente também de quando vai fazer a renovação do contrato. Daí tem um outro rito a ser seguido. E caso a empresa tiver algum desvio, algum problema, alguma não conformidade, dentro de cada auditoria existe um tratamento diferenciado. Por exemplo, existe um tratamento de não conformidade só para avaliação inicial. Existe um tratamento de não conformidade só para avaliação de manutenção. Então, para cada tipo de auditoria, existe uma forma que o Inmetro trata as não conformidades. Para a empresa, na maioria das vezes, o que acontece é em relação ao tempo. Por exemplo, se você tiver uma não conformidade aqui na avaliação inicial, como você nunca teve certificado, o Inmetro vai te dar um prazo maior para você resolver os problemas. Já na avaliação da manutenção, se você tiver algum problema, o prazo vai ser menor do que da avaliação inicial para você resolver a questão, se der para ser resolvido, né? Então, para as empresas, o tratamento do desvio no processo está relacionado com o tempo que a empresa tem para resolver os problemas em cada auditoria, ok? Mas isso a gente vai ver mais a fundo quando a gente entrar no item 6, que é etapas do processo de avaliação da conformidade, ok? Aí no item 7, tem-se o tratamento das reclamações, como deve ser feito as reclamações, como deve ser recebido e como deve ser tratada as reclamações que os clientes fizerem para a empresa. Tem um processo para isso. No item 8, selo de identificação da conformidade, a gente tem aqui as especificações do selo, como é que deve ser feito o selo, o processo de aquisição, como é que deve ser pedido o selo, depois, claro, que você tiver passado pela auditoria e o Inmetro ter te dado o certificado, como é que deve ser feita a rastreabilidade, ou seja, você tem que identificar o número do extintor com o número do selo e para quem está indo. Então aqui também é um processo. Responsabilidades e obrigações. A gente tem as obrigações para o fornecedor, detentor do registro. Uma característica interessante, que depois a gente vai ver lá nas definições, é que o Inmetro chama a empresa de inspeção e manutenção de extintor de fornecedor. Então aqui ela está dizendo aqui as responsabilidades da empresa e as responsabilidades do representante do RBMLQI, ou seja, a responsabilidade do próprio Inmetro, a responsabilidade do IPEM, que na maioria dos estados, né, que é terceirizado para o Inmetro para vir fazer as auditorias. Fechando aqui, no 10 a gente tem o item de acompanhamento no mercado, que são também um tipo de auditoria que o Inmetro pode fazer, ir lá no seu cliente, pegar o seu extintor e levar embora. No item 11 a gente tem as penalidades, caso não cumpra com as responsabilidades e obrigações. E no anexo 12 a gente tem uma lista de anexos da portaria 206. No anexo A a gente tem solicitação de registro, que é uma planilha, que quando você vai fazer a solicitação inicial aqui, você tem que preencher esse documento para solicitar para o Inmetro. Temos o termo de compromisso que você assina também. Anexo C, solicitação de selo. Anexo D, relatório de análise da documentação. Então, quando o Inmetro vem fazer aqui a avaliação inicial ou avaliação de renovação, ele preenche esse anexo D aqui, que é o relatório de análise da documentação. Também tem o anexo E, que é o relatório de verificação de acompanhamento. É quando ele vai dentro da sua empresa e vai verificar lá como que os seus funcionários estão realizando os ensaios, tudo. Então daí ele preenche esse anexo E e anexo F, que é o anexo E, relatório de verificação de acompanhamento, e anexo F, lista de verificação de acompanhamento. É o mesmo relatório praticamente. Anexo G, temos onde eles registram a não conformidade, né? O IPEM ou o Inmetro. Ele vai, se tiver algum problema durante a verificação de acompanhamento ou durante a avaliação da documentação, ele vai pegar essa planilha e vai preencher e vai deixar com você uma cópia, que é para você resolver, caso tenha a possibilidade de você resolver. Anexo H, nós temos o modelo de etiqueta autoadesiva, que é o rótulo, que tem que ser seguido também em padrões. Temos o selo de identificação da conformidade, como é que deve ser fabricado esse selo, quais são as características dele. Anexo J, temos a planilha de ensaio. Aí na planilha de ensaio nós temos a planilha de ensaio para o extintor de pó,
a planilha de ensaio para o extintor de CO2, a planilha de ensaio para o extintor de água, a planilha de ensaio para o extintor de espuma mecânica, a planilha de ensaio para o extintor de halogenado. Então temos todas essas planilhas para você fazer a verificação de acompanhamento, não só para você fazer, porque é um requisito da portaria, que todo mês você faça ensaios nos extintores para verificar como é que você está realizando o serviço, mas é também para o Inmetro do dia das auditorias, que em todas as auditorias ele realiza o ensaio de funcionamento dos extintores. Então ele serve para deixar uma cópia para você e leva uma cópia. Esse é um dos maiores problemas nas empresas de manutenção. Se falhar esse ensaio aqui, há grande probabilidade de você ter problemas sérios. Você ter o seu registro suspenso ou até mesmo cancelado, dependendo do grau do ensaio que for feito nos extintores. Então, esse ensaio é fundamental para que você tenha a certificação da sua empresa. Anexo O é um modelo de relatório de ordem de serviço. Anexo P é o relatório mensal resumido, ou seja, você tem que mandar um relatório mensal da quantidade de extintor que você fez manutenção, quanto de cada modelo, quanto de pó você usou, quanto de espuma mecânica, quanto de CO2, ok? Temos o anexo Q, que é a declaração da conformidade do fornecedor, que é o próprio certificado. Então aqui a gente tem os modelos e aqui a gente tem os anexos, na verdade, da portaria 206, ok? Então aqui a gente pode acompanhar uma visão geral do que a gente vai estudar dentro do nosso curso. É praticamente aqui o sumário do nosso curso. Todos esses itens a gente vai tratar com profundidade a partir de agora, ok? Até o próximo vídeo.